pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa do 7º ano. Qual que é o nosso tema hoje? Crônicas, tá? Onde que nós vamos nos localizar? Lá na página 16, 17, 18 e 19 do livro de português. Lá vocês vão poder acompanhar tudo que a professora está explicando para vocês e realizar as atividades propostas, ok? Então, olha só. Eu coloquei aqui as características principais para vocês reconhecerem uma crônica. Mas o que é crônica? É um gênero textual. Lembra que quando vocês já se familiarizaram com essa palavra gênero lá no 6º ano, o que a professora sempre falava? Olha o gênero receita, olha o gênero fotografia. E às vezes a gente tem a ideia de pensar que é tipo. Até nós podemos ter essa ideia na nossa cabeça. Mas a nomenclatura tipo textual é outra família. Aí é a família dos narrativos, dissertativos, argumentativos que nós também estudamos, tá? Então aqui, esse gênero textual que a gente está explicando aqui para vocês, ele faz parte da narrativa literária. Então os gêneros eles são divididos em famílias, tá? Tem os gêneros da esfera de circulação literária, tem o gênero da publicitária. Então, hoje nós vamos falar desse gênero aqui, que é crônicas. Então, vocês têm que saber que a crônica, ela envolve esse texto, por isso narrativa também, que conta uma história. Nós vimos na aula anterior o conto e hoje nós estamos vendo a crônica. E olha o que acontece aqui na crônica. A característica principal dela é que ela é uma narrativa breve, ou seja, ela não vai ser muito longa agora aqui para o 7º ano. Aonde que eu encontro crônica, professora? Nos jornais, nas revistas, é o meio mais comum de circulação das crônicas. Que linguagem que pode ser? Linguagem formal ou linguagem informal? Vamos diferenciar as duas? Linguagem formal, quando utiliza todas as regras da língua portuguesa de uma maneira padrão. E informal pode utilizar expressões, pode utilizar gírias. Ela foge um pouco das regras padronizadas, certo? E ela também pode ser em forma de diálogo. O que é um diálogo mesmo? Aquela conversa entre um personagem e outro. Também isso acontece na crônica. Situação do cotidiano. Essa é uma característica bem importante da crônica, tá? Por quê? Porque ela revela uma situação que depois vai fazer a gente refletir sobre aquele assunto. Então, o legal da crônica é isso também, pessoal, que tem a questão da opinião, da reflexão. Poxa, não tinha pensado nisso, né? Então, geralmente Joia! Então, nessa situação do cotidiano ali, a gente vai ver bem comum esses temas. Se eu estou com uma dificuldade no meu dia, ou um problema social que a sociedade está enfrentando. Então, esses temas do cotidiano, eles são bem comuns na crônica. Também pode conter humor. O que é um humor? Ao ler a narrativa, eu me divirto com aquele texto. Pode causar um humor. Outras coisas também muito importantes da crônica são as ordens dos fatos. Por isso, pessoal, crônica, ela vem da palavra do latim cronos, que significa tempo. Esse tempo que pode ser marcado cronologicamente, ele dá uma sequência de acontecimentos. Então, não vai ter essa ida e volta, não, vai ser uma sequência lógica do tempo. Combinado? No nosso livro de português, nós temos lá o Tecendo Linguagens, na página 16, já tem a proposta de uma leitura de uma crônica, tá? Que vocês vão ler. E nas seguintes características aqui, já tem a explicação e tem os exercícios propostos da 18 e da 19 que vocês vão enviar para mim. Combinado? Lá na proposta impressa ou no Classroom, a professora mandou para vocês essa breve explicação que eu faço aqui no vídeo por escrito e também mandei ali uma crônica que se chama Chatear e Encher. Então, o que vocês vão fazer ali no Chatear e Encher? Vão ler, ela é bem breve, narrativa, e vão responder
provocam a impaciência. Olha uma característica da crônica, existe um diálogo ali, uma conversa entre os personagens. Eu quero saber o que acontece. Quais são as dicas dadas no texto para chatear? Lembra que eu falei que a gente tira uma reflexão da crônica? Então, quais são as dicas que o texto dá com relação a isso? Quando a situação descrita deixa de chatear e passa a encher quem atende, segundo o narrador, informação específica que eu tenho que tirar do texto, certo? A situação descreve um trote por telefone. O que é o trote? Uma pegadinha, né? Explique com suas palavras o que é um trote. Ele falar aqui, agora você vai relatar o que é um trote. Na 5, você vai reler o texto, tá? E vai ver que existem coisas impublicáveis e coisas que seria? Quem que recebe esses trotes que são impublicáveis? Na sequência, onde não poderiam ser publicadas? Onde que essa informação não pode existir? O que a pessoa que recebia o trote estava sentindo naquele momento? Então, vai lá da nossa interpretação. E a questão 8, no início da conversa pelo telefone, as respostas de quem atende são educadas. No decorrer das ligações, essa relação se mantém ou se modifica? Então, pela leitura você vai perceber, continua o mesmo tratamento ou tem diferença? Por que isso aconteceu? Na 9, você vai citar os recursos que aparecem nessa crônica para provocar o humor. Lembra que eu falei que a gente está lendo a narrativa e causa uma sensação de risada, de diversão no texto? Aonde? Qual recurso que esse texto apresenta que gerou esse humor? Ok, gente? Depois tem uma produção ali que a gente vai escolher uma situação do nosso dia a dia que tenha sido engraçada ou estranha e nós vamos escrever uma crônica mão na massa agora com vocês. Essa crônica tem o exemplo ali, tem o exemplo do livro e essa crônica que vocês vão mandar para nós, que nós vamos avaliar você aí na sequência da nossa disciplina. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Desejo para vocês bons estudos. Em breve vamos ter a aula 3 com mais gravação de explicação para vocês, tá bom? Beijo!